Olha, e agora ao vivo, eu estou recebendo aqui no estúdio do Sergipe no Ar a nutróloga Paula Cavalaro, que é também especialista em emagrecimento, performance esportiva e longevidade. Ela traz, neste início de manhã, um alerta contra a discriminação de pessoas com obesidade, que é um tipo de transtorno alimentar muito grave. Inclusive, houve uma campanha que circulou na internet até o final do mês passado e mobilizou muita gente. Só para vocês terem uma ideia, a campanha americana se estendeu por todo o mundo e aqui em Sergipe, profissionais da área da saúde se envolveram bastante também. Vou dar aqui bom dia para ela, aqui presente no Sergipe no Ar, nesta manhã de sexta-feira ao vivo. Obrigada pela presença. Bom dia. Então, a campanha foi linda porque nós tivemos a oportunidade de estender um pouquinho a população, um pouquinho dessa conscientização quanto ao que é um transtorno alimentar. E obesidade é um transtorno alimentar. E são 30 milhões de brasileiros com esse transtorno de peso, obesidade e sobrepeso, e que escutam quase todos os dias a mesma frase: fecha a boca, para de comer, vai fazer dieta, é fácil, você que é preguiçoso. Então isso gera um outro transtorno muito grande, que é a culpa. A pessoa se acha incompetente por não conseguir perder peso. E isso não existe. Como é que funcionou essa campanha, né? Eu soube que a campanha começou, uma campanha americana, mas pela internet circulou nas redes sociais, circulou pelo Brasil, circulou pelo Sergipe, mobilizou inclusive uma universidade particular aqui da capital, mobilizou também pessoas que atuam na área da saúde. O que trouxe essa campanha? Como é que ela mobilizou tanta gente? Ela se estendeu, ela se alastrou e a gente continua fomentando isso. Daqui a pouco eu acho que vai crescer ainda mais, mas nós tivemos sim uma extensão muito grande, nós tivemos um apoio muito grande, um retorno muito grande, muito depoimento. Como é que foi a campanha na internet? Nós estendemos elas pelas redes televisivas, rádios, e informando a população sobre bulimia, anorexia e obesidade, que foi a parte que eu adotei. Então, a gente explicou para o paciente como é um tratamento para sobrepeso e obesidade, como que funciona a doença crônica, a deficiência neurohormonal, deficiências de serotonina. E aí a pessoa consegue entender um pouquinho que não é só a força de vontade, eu preciso ter outros fatores de tratamento associados. O que muda, então, no organismo de uma pessoa que não tem obesidade e no organismo de uma pessoa que tem obesidade, que aí fica ainda mais difícil esse processo de emagrecimento, como a gente acompanhou na matéria do Diego Barros? É multifatorial. Então, eu tenho desde vírus, bactérias, eu tenho o mundo que nós vivemos é altamente obesogênico, eu tenho a genética, eu tenho deficiência de neurohormônios no cérebro, serotonina, dopamina, adrenalina. Cada um desses causa um tipo de compulsão alimentar diferente. Eu tenho os transtornos de imagem, então para cada um a gente tem uma forma de acolhimento e tratamento adequado, estudado e sem riscos, por ser por conta própria ou inventados. E essa compulsão mexe com o cérebro, mexe com o emocional, mexe com a vida da pessoa, né? Quando a gente fala em sobrepeso, ele mexe com tudo, porque o primeiro ponto que eu tenho que analisar é que a pessoa que está com sobrepeso, ela está inflamada. A gordura, ela é inflamatória. Ela está sobrecarregando a articulação. Ela está interferindo diretamente no ponto da autoestima. Quando se trata da mulher, você vai ter interferência na libido, no humor, na força de vontade. E aí gera uma cadeia, como uma rede, sabe? Você vai interferindo em todos os pontos. Quando a gente fala em compulsão, tipos de compulsão alimentar, eu tenho, por exemplo, deficiência de serotonina, que é muito comum. A serotonina, ela é um neurohormônio transmissor responsável pela alegria, prazer e bem-estar. Na TPM ela cai um pouquinho, mas tem pessoas que têm um descenso absoluto dela. E aí você vai ter mais necessidade de comer doce, carboidratos brancos para repor essa sensação de alegria, prazer e bem-estar. Então não é só vício, safadeza por vontade de açúcar, é deficiência. Deficiência mesmo. Por isso que é tão importante combater o preconceito contra pessoas obesas, né? Porque é realmente uma deficiência. A gente vai abrir agora o WhatsApp do Sergipe no Ar para você da capital, você do interior, também enviar as suas perguntas aqui para a nutróloga, que é especialista em emagrecimento, você que está aí na luta, buscando realmente conter essa compulsão, ter cada vez mais uma vida saudável. Muitas vezes você que enfrenta o preconceito no dia a dia, no ambiente de trabalho, nas relações pessoais, até mesmo dificuldade nos relacionamentos interpessoais, porque justamente
tem essa doença, né? Você pode enviar seu WhatsApp agora para que eu possa ler ao vivo. Eu vou adorar, mas uma coisa importante é entender que é tão grande essa abrangência que eu não tenho poltrona de avião para obeso, eu não tenho catraca de ônibus específico para quem é obeso. Até dentro dos sistemas de hospital, eu não tenho uma cama específica com tanta disponibilidade para receber o obeso. Bom, nosso WhatsApp então aparecendo aí na tela para sua interação popular, para você dar o bom dia aqui para a gente, para o Sergipe no Ar, e também enviar as suas perguntas, interação online em tempo real pelo WhatsApp do Sergipe no Ar. Então é importante a gente mencionar, enquanto o público vai mandando as perguntas, sobre o tratamento. Então, é longo, é a longo prazo? Algumas pessoas conseguem enfrentar com mais naturalidade, ter retorno mais rápido? Depende do quê? Obesidade e sobrepeso é doença crônica, é patologia crônica e hoje é uma pandemia. E não tem cura. Então, quando você fala, eu não tenho cura, é mais um susto que você leva. Nossa, e agora? Primeiro que ninguém encara como doença, todo mundo encara realmente como regime ou como privação. Não, é patologia como qualquer outra. E ela tem sim tratamento e o tratamento é individualizado, porque nós não somos iguais. Não vai servir a receita do vizinho para você, ou um modelo que foi elaborado de dieta para um atleta. Cada um de nós tem particularidades. E esse tratamento, ele é desde medicamentoso até psicológico. Então, esse tratamento não é para cura, então? Esse tratamento, então, é para que a pessoa lide melhor com a doença? Aprenda como diabetes. Eu vou ter que tomar uma medicação, eu vou ter que me privar de algumas coisas. Então, eu vou ter que ser feliz e aprender como conviver e como lidar com esse meu tipo de metabolismo que engorda com muito mais facilidade, que vai ter reganho de peso, que se eu voltar a comer como eu comia habitualmente, eu vou ganhar peso. É uma ilusão. Quem vende e fala, olha, isso aqui vai te sarar para o resto da vida. Não existe. Olha, tem telespectadores ligados em nossa programação, em tempo real, interagindo comigo em São Cristóvão. Bom dia, São Cristóvão, obrigado pela audiência. Bom dia, Tamires, fala comigo agora, a Neime, online, em tempo real. Tamires, eu estou grávida, estou acima do peso. Sinto dores no corpo, tem como eu perder peso agora? Tem sim, é mais um mito falar que você está comendo por 2 porque você está grávida. Você tem sim que cuidar de 2, mas não comer por 2. A gente tem como perder, corta o carboidrato, por favor, corta o pão. Ai, doutora, eu sinto muito desejo, muita vontade. Um pouquinho de esforço, um equilíbrio, né? Tira o pão, mas não coloca o pão com manteiga. Tira um pouquinho do miolo do pão. Já que está comendo pão, não come açúcar. Aí pode substituir, de repente, por uma fruta, né? De manhã, ovo, banana, ovo. mamão. Aqui, nosso café nordestino é espetacular. Raízes, tubérculos, ovo, carne, comida de verdade. Um inhame, um cuscuzinho. O errado é a manteiguinha, que a gente coloca em cima dele, o errado é o óleo que a gente usa para fritar a carne. Não é necessário, você pode abrir mão disso e continuar comendo bem. Olha que bacana, cortar o refrigerante, né, outras gorduras. Olha, tem mais telespectador, Jô, do Porto Dantas. Bom dia, Tamires, seja bem-vinda ao novo horário, parabéns pelo programa. Obrigada, agradecemos a audiência de vocês. Estou ganhando peso rápido, tenho 47 anos e não sou de comer bobagens. O que pode estar acontecendo? Oi, Jô, a idade ela é muito cruel. Depois dos 30, a gente entra em um ponto de corte, é um gráfico metabólico, que a cada década você ganha gordura e perde massa magra. Então, a cada década vai ficando mais difícil perder peso. Depois dos 35, você já tem deficiências hormonais e elas sim são de suma importância para contribuir nessa perda de peso. Então, tem que ter alguma reposição, tem que ter alguns exames, algum tratamento adequado. Mas, a priori, Jô, não pode deixar de praticar atividade física e tem que entender. Nós não podemos, com 40, com 45, comer as mesmas coisas que nós comíamos com 15, 20 anos de idade. Nosso aí corpo o cuidado não é tem o que mesmo. ser redobrado, né? Nosso corpo Olha, não é tem o mesmo. telespectadores que tocaram aqui numa questão interessante. Por isso que eu gosto dessa interação com vocês. A gente começa a falar de um assunto e os telespectadores trazem à tona uma outra vertente, que é a questão da obesidade infantil. E aí tem uma telespectadora aqui que comenta aqui com a gente que tem uma neta de 11 anos e que essa neta não consegue se controlar na alimentação. E aí, já com 11 anos, ela já tem um histórico de ganho de peso. Esse foi um dos pontos fortes da campanha, porque a criança com sobrepeso e obesidade, ela sofre bullying sim.
Tem um estudo francês publicado que mostrou que dentro das escolas é uma das mais discriminadas. Então, a criança com sobrepeso, ela tem que ser mais engraçadinha, mais alegre, ela tem que ser mais esperta, mais inteligente para compensar, como se aquilo fosse uma culpa dela. E aí entra um outro contexto, porque a criança se sente culpada, ela não sabe porque ela tem tanta vontade de comer, ela não sabe porque ela tem tanta necessidade ou da gordura ou do doce. E o pai se sente culpado por estar dando comida e quer privar ela e vai virando um ciclo de dor. Então, é muito importante. Tem que fazer uma reeducação alimentar e ser acompanhada, então, por um especialista? Também, mas partindo do simples, dentro da sua casa, a avózinha que está olhando pela neta, não dê fritura para ela, não dê refrigerante para ela, você, poxa, não dê. Se possível, até sabe? não compra, deixa longe da geladeira, veneno, você fecha ama a porta ela, da geladeira, porque aí vai ser menos torturante, né? Vai ser menos, menos pior. Olha, a gente tem aqui telespectadores interagindo com a gente de Japaratuba, de Nossa Senhora do Socorro, de Nossa Senhora da Glória, muita gente ligada aqui